Então, olha, boa noite a todos. Então, primeiro eu consultei aqui o primeiro presidente do SEBS. Não existe, né? O sujeito não precisa ser médico para fazer parte do SEBS, nem ter feito nada na área da saúde. Qualquer um pode ser sócio do SEBS. Ninguém mudou esse estatuto aí. Hein? Mas, olha, além de agradecer o investimento que o SEBS fez em mim, porque pagou passagem e está pagando hotel, então eu vou ter que devolver isso. E a Nora já me disse que é isso mesmo, né? Você está calculando, vamos ver se eu consigo pagar aqui esse preço. A Giovana está aí? Onde é que está a Giovana? Chama a Giovana, por favor. Ela está trabalhando, ela fez uma pesquisa, agora rapidamente, sobre quantos são os cursos. Giovana, quantas são as faculdades ou cursos de ensino superior na área da comunicação no Brasil hoje? Pelo teu levantamento, que eu fiz também um aqui. Mil cursos, né? Ou seja, depois eu detalhei isso aqui, são 650 instituições de ensino superior que tem pelo menos um curso de comunicação, 550 de jornalismo, 200 de relações públicas, 150 de rádio, TV e internet, 100 de cinema, 50 de comunicação social, 750 de publicidade e propaganda. Temos também 44 mil unidades básicas ativas no Brasil, UBS ativas. Temos 5.570 municípios com pelo menos uma UBS. Bom, então, ou isso se encontra, quer dizer, o fato de termos essa rede extraordinária, são aproximadamente 100 mil alunos de nível universitário na área da comunicação. Portanto, quando veio a pandemia, diz que o Breno falou que nós somos filhos da derrota. Por mas tanta derrota quando não precisava ter, tudo bem, quando agora veio a pandemia e a primeira coisa que aconteceu, a suspensão foi do trabalho nas faculdades, nas escolas, foi isso? A área escolar foi a primeira a sair e a última a voltar. No entanto, os cursos, por conta de Zoom, Google Meets, etc., que se descobriram, continuaram existindo nessa fórmula que agora praticamente virou, que é o tal da distância, né? O remoto, essa coisa. E muito bem. E, portanto, os cursos continuaram e as regras do jogo falam que 20% da carga horária, que são 4.200 horas, dos cursos superiores de comunicação, tem que ser atividades laboratoriais. Portanto, toda a unidade básica de saúde tem pelo menos uma pessoa que tem um celular. Um celular. Por que não pode ter um celular institucional? Se tem um número de telefone fixo institucional, por que não pode ter um celular institucional? Todo mundo pode ter uma lista de transmissão do WhatsApp. Na unidade básica de saúde está lá a ficha com nome, endereço, CEP, essa coisa toda de cada um dos cadastrados no SUS, ou não? Perfeitamente possível nós temos, a partir de cada unidade básica de saúde, pelo menos 2 estudantes universitários, um professor ou profissional, e desenvolvendo uma atividade laboratorial que entra no curso para fazer comunicação com as pessoas lá na base. Tá certo? Distrito por distrito. Nós conseguimos compensar, que veio a pandemia na época do pandemônio do Bolsonaro, e se conseguiu articular um consórcio de veículos, vocês vão lembrar disso, que o Ministério deixou de dar informação, tá certo? Então, os jornalistas tiveram que apurar nas bases de dados das secretarias municipais e estaduais e eliminar a concorrência entre os veículos, e se montou um consórcio de veículos para dar cobertura ao que estava se passando durante a pandemia da Covid-19. E quem esteve na frente de batalha não foram apenas os médicos e enfermeiros, foram também esses repórteres e jornalistas. Ou isso não aconteceu, ou isso já é um passado tão distante que já se normalizou e fica tudo por isso mesmo. Ou tem gente que acha que a globalização virótica já passou, que veio esse negócio de pandemia e não vai ter mais.
Então, eu queria ver se o SEBS, como instituição, chama a Intercom, a Associação dos Professores de Jornalismo, as entidades que representam esses profissionais, e temos um encontro sobre saúde e comunicação, mas não para ficar pontificando, para efetivamente o SEBS, a essa altura, ter novos aliados de como é que a gente entra em cada comunidade, porque essa cobertura de dizer quantas pessoas morreram ou estão internadas, etc., que foi possível fazer pelos jornais e pela televisão, está feito. Mas é a outra coisa, se a unidade básica de saúde está ou não funcionando sábado e domingo, se tem ou não tem vacina para dar, tá certo? Se haverá alguma palestra, algum filme. Esse é o lugar em que o povo passou a ter, e nós ficamos falando, então, das comunidades evangélicos, e que não sei mais o quê, que eles se enraizaram, e que nós ficamos no convés, e que não tem mais conexão, bababá. E esta área tem todas as possibilidades de ir lá, mas não precisar inventar discurso, se colocar a serviço. Então, por que eu digo isso? Porque hoje é uma noite, é uma iniciativa que vai se estender durante o ano, desses 50 anos de celebrações do SEBS, e que tem a ver com a memória, não do que o Davi fez, que isso dá para fazer, de quais eram os sonhos incompletos. O Walter Benjamin, o atribuem ao Walter Benjamin, que diz que a importância da história não é preservar o passado, e sim realizar as suas esperanças, da gente poder ter, no conhecimento da história, tá certo? Elementos para dizer, isso não foi possível lá por causa disso, daquilo, porque dois brigaram, porque não teve verba, porque o sujeito não preencheu o papel, todo mundo sabe disso, de recursos que não chegaram, porque, em vez de entregar o papel na sexta-feira, entregou na segunda e o prazo já estava vencido, e o orçamento estornou. Quantos daqui dessa sala não passaram por essa decepção, essa desgraça? Então, não é que aquilo não se realizou porque era estapafúrdio, era impossível, etc., porque alguma coisa se passou. Então, conhecer alguma coisa que se tentou e não conseguiu, por alguma razão, é uma das formas da gente nutrir o futuro. E nós não estamos falando, você falou nisso, tá certo? Aqui, certo? Aliás, acho que, transcrito imediatamente tudo que foi falado aqui naquela mesa, temos um belíssimo livro para concorrer com o teu. Aquilo que falou aqui, já. Esta coisa. A outra é que também se dá com a passagem do tempo, aí o passado vai ficando edulcorado, tá certo? A pessoa inventa um próprio passado, tá certo? Sobretudo se ele vive mais do que os outros, ele vai ficando com a última palavra. E eu tenho tido uma preocupação nos últimos anos, o Zé Rubens sabe disso, porque a última vez que a gente tratou desse assunto, gravando, vai fazer 17 anos, foi em 2008, que é de eu contar algumas coisas enquanto tem gente viva que possa me contestar, para não dizer que sou eu que estou inventando. Então, vamos lá. 1974, existe uma grande vitória eleitoral do MDB. Em São Paulo, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Montoro, etc., Quércia era o fenômeno. Quércia cuidou do interior e nós, o pessoal do Partidão, cuidamos da capital. Alberto Godinho, foi isto. As outras forças estavam noutra, ou achando que isso era uma bobagem, que MDB era oposição consentida, cretinismo parlamentar e por aí vai. O fato é que tivemos uma belíssima vitória em novembro de 74. E sabíamos que nós íamos pagar um preço, que a articulação daquilo que resultou numa surpreendente vitória do MDB, milhões de votos à frente, 16 senadores. Então, portanto, a gente sabia que no ano seguinte, em 75, nós iríamos pagar o pato. Então, portanto, quando vieram em cima da gente, mataram o pai dela e mais 8 do Comitê Central, mataram o Juscelino Kubitschek, o Goulart e o Carlos Lacerda para evitar a frente ampla, vieram em cima da gente em São Paulo para acabar com essa farra. Não foi uma coisa casual, tá certo? O Mascarinhas estava dando conta aqui, olha, havia um propósito. Alguém falou em AVAD, o Reinaldo, mas AVAD não era uma sigla do pessoal guerrilheiro. AVAD era
a sigla do pessoal do CENIMAR, Ação Violenta com Alvo Definido, que era como acabar com os multiplicadores. Eles diziam claramente que tinha passado a fase que a repressão brasileira não era a argentina nem a chilena, de metralhadora giratória, que a última cagada que eles tinham feito desse tipo tinha sido em Canudos, que aqui não precisava matar muita gente, basta você identificar quem é capaz de formular um projeto, articular as forças e implementá-lo nas circunstâncias que vão se dando adversas à previsão. De tal maneira que o cara é capaz de fazer as correções de rota com o troço andando, não depois. Descobri que deu errado 2, 3 anos depois, até eu, que sou português, sou capaz, está certo? E é verdade que eu sou português. Então, toda vez que eu conseguir entender alguma coisa, significa que todos os outros puderam entender, está certo? Dentro dessa escala. Então, 74 veio 75. Se dão as prisões. Mata-se o Vladimir Herzog, grande rebu. Todo mundo percebeu, de repente, um jornalista, chefe do departamento de jornalismo, da TV educativa, etc. Que porra é essa? Dá para matar o cara? É possível matar esse cara e ficar tudo por isso mesmo? Não. Houve, então, um catalisador, ele foi um catalisador dessa coisa, dessa insatisfação. Nós estamos em outubro de 75, um ano depois das eleições de 74. Mas só começa a desmontar o aparato do DOI-CODE e do 2º Exército de São Paulo quando, no dia 17 de janeiro, se mata Manuel Feofilho, nas mesmas circunstâncias. Certo? Pois bem, Davi e eu estamos presos aí, nessa época. No caso, eu fui saber aqui, agora, por tantos anos que eu não vinha ao Rio de Janeiro, as coincidências me levaram a hospedar num hotel que ficou na rua por onde eu andei, e eu fui preso aqui no Largo do Machado, eu e o Valdir Quadros, que era o presidente da juventude do MDB. E eu vinha mensalmente aqui trazer dinheiro para um companheiro nosso, João Guilherme Vargas Neto, que estava na clandestinidade. Então, uma vez por mês, ele tinha que assistir à missa na Igreja da Glória. Eu entrava, via onde é que ele estava, fingia que rezava, deixava o envelope e voltava para São Paulo. E fiz isso várias vezes. Quando foi no início de outubro, as prisões já tinham começado, a gente não sabia, nós fomos seguidos de São Paulo até aqui, e antes de chegar à igreja, nós fomos sequestrados no Largo do Machado. Bom, aí veio uma história que um dia se conta direito. Enfim. Portanto, essas coisas vão se dar, muita gente vai ser presa, muita gente mata o Vlado. Em função disso, várias pessoas foram liberadas do DOI-CODE para o DOPS, onde finalmente foram fichadas, tá certo? Cadastradas, essa coisa toda. Entre eles, o Davi e eu. Quando eu estou indo do DOI-CODE para o DOPS, na saída do tal do Exército, me devolvem o óculos que eu não uso hoje. Fiz uma operação de catarata e fiquei bom da hipermetropia, pode? 10 graus. Ficou. Mas eu tinha um óculos assim. Me devolve o óculos, o relógio, a minha carteira, com o dinheiro dentro, que era quase $1.500 em dinheiro, que era o tanto que eu tinha conseguido juntar com os amigos para dar para o João Guilherme. E eu entro no DOPS com esse tanto de dinheiro. Evidente que os carcereiros, todos eles bem corruptos ao longo de muitas décadas, passaram a fazer pequenos favores. Então, entrar jornal, um jornalzinho, um radinho de pilha, como também remanejar pessoas de uma cela para outra. No caso, o Davi me custou R$100. Saiu da cela que ele estava e trouxeram para mim. Ele, o meu irmão, o Biratã Paula Santos, o Valdir Quadros, o Rodolfo. Eu montei uma bela cela com representantes de várias áreas, mais o jornalzinho de pilha, etc. Então, nós éramos uma cela que sabia das coisas. Bom, quando finalmente, um mês depois de DOPS, nós vamos para os presídios estavam cheios, inventaram um presídio novo, que era a carceragem do 6º distrito do Cambuci. E, portanto, toda a minha cela, aqueles que continuaram presos, seguiram e ficaram na mesma cela, e o Davi
e eu ficamos na mesma cela. E nós pudemos retomar ali dentro da cela, escrevendo nas costas do maço de cigarro Minister, sempre fui fumante, a gente retomou o projeto da revista, porque o Davi tinha metido na cabeça de fazer uma revista chamada Reforma Médica, que era a revista que o Virchow tinha fundado lá no meados do século XIX. E ele ficou sabendo disso através do Kurt Klotzel, que dirigia o Juqueri. Juqueri esse, que ele se aproximou, depois saiu aqui do Rio, foi para São Paulo, foi em direção a Campinas, a Unicamp, e em seguida tentando se aproximar do Juqueri, porque havia essa notícia que talvez o seu pai estivesse por lá, entre os presos, etc., alguns que eventualmente não tivessem sido mortos, mas tivessem enlouquecido, e estavam por lá, e o Davi estava nessa pista. Fica amigo do Kurt. Ora, o Kurt Klotzel, ou alemão ou austríaco, não sei, mas veio para cá com 17 anos de idade, então sabia ler e escrever em alemão, inclusive letra gótica. O Kurt Klotzel descobre na biblioteca do Juqueri a revista Saúde, a revista Reforma Médica, numa época que não existia xerox. Tira, então, portanto, cópias. Como é que chama aquele negócio? Heliográfica. Não era mimeógrafo. Não, heliográfica, aquele negócio de tirar planta de heliográfica. E, portanto, ele lê para o Davi o que estava lá. E qual era a ideia central do Virchow? Que a medicina tinha ficado burra a partir da descoberta do microscópio, que até então o médico perguntava ao paciente o que ele sentia, onde é que doía, como é que estava em casa, se comia, não comia, etc. E que a partir da descoberta do microscópio, o médico manda cagar na latinha, mijar no vidrinho e decide o que o sujeito tem olhando na lâmina, tá certo? Então o Virchow era a favor de recuperar, reumanizar a medicina. E, portanto, a ideia dele era essa, que a medicina tinha ficado burra a partir da descoberta do microscópio. Bom, evidente que quando o Davi vem com essa história da gente retomar, ter uma revista, porque a gente acompanhava nas nossas conversas discretas pelo próprio ambiente que nos obrigava, não é que a nossa política tinha que ser clandestina. Nós tínhamos que ser clandestinos na formulação de políticas que pudessem ser públicas. É uma contradição, um paradoxo difícil de explicar para as pessoas hoje. Mas, enfim. A gente acompanhava a Unidade Popular no Chile. O que fizeram os médicos do Chile? Apesar do Allende ser médico, presidente do Colégio Médico Chileno, foi eleito com uma plataforma de instauração dos centros de saúde, babá. O que fizeram os médicos chilenos? Fizeram parte do boicote, disse que não iam trabalhar na periferia, queriam ganhar em dólar. E na hora de cavar o poço, com as paralisações, os abastecimentos, os médicos estavam juntos. Aqui a gente tinha o Pasquim falando genericamente uma coisa chamada máfia de branco. E era o que a gente conseguia. Quem não era médico, quem não estava metido, era a máfia de branco. Médico é um troço esquisito. Pois bem, então, isso é 73. Veio o golpe. 6 meses depois veio a Revolução de Abril, em Portugal. Independência de Angola e Moçambique. Aí nós, Moçambique. O que aconteceu? O Samora Machel, que era enfermeiro, sobrou ele, uns 4 ou 5, e um médico. O resto daqueles médicos, aquela portuguesada toda, caiu fora sem antes, com machadinhas, romper os caninhos de gás das geladeiras, para não ter refrigeração de remédio e vacina. Tirar os distribuidores das ambulâncias. Quem esteve em Moçambique, quem acompanha, sabe que isso foi feito. Pois bem, e lá estão eu e o Davi discutindo. Porra, um dia a ditadura acaba, um dia não era que a gente ia derrubar a ditadura, nós queríamos mais, nós queríamos derrotar a ditadura, era outra coisa, era mais embaixo. E quando vier, o que nós temos? Aí nós arbitramos, chute nosso, que 30% dos médicos eram progressistas. 70% era tudo filho da puta que ia para Miami. Com 30% dá para fazer o quê? Aí a gente olhava para o médico
da família em Cuba, o tal do médico pé descalço do Vietnã, alguma coisa, etc. Bom, só que havia uma encrenca. Quem é de São Paulo sabe que, além das diferenças do MR8, da LN, do PCdoB, da AP e do Partidão, que ainda tinha a coisa corporativa. Quem era da USP não falava com quem era da Santa Casa. E o cara da Santa Casa cagava e andava para o pessoal da Paulista. Ainda tinha uma diferença de natureza corporativa. Tem alguém que trabalhou aqui em São Paulo nessa época? Bom, mas como está tudo sendo gravado, está mesmo? Pô, então nós precisávamos de uma revista. Lá fui eu atrás de ver se descobria as experiências do Monteiro Lobato e descobri um nome melhor do que Reforma Médica. Falei, pô, Reforma Médica, os caras já chamam a gente de reformista, bundão, cuecão. Tem que ser Revolução Médica. Falei, não, nós temos que bolar um nome que, ao mesmo tempo, seja dinâmico e que não diga nada. E aí, Saúde em Debate. Certo? Belo nome. O que significa Saúde em Debate? Tá, Saúde em Debate, mas tem um punho aí embutido. Bom. Mas nós fomos presos antes de concluir esse estudo. Nós estávamos discutindo essas coisas, nós fomos presos. Portanto, a gente só teve condição de arrematar essa coisa no final. E, portanto, nós estamos falando do começo de 76. Tem gente que não se dá conta, para falar a respeito da coragem e do sentido de iniciativa e de relevar o que é secundário. Veja quando é que foi criado o SEBS. Que mês foi? 76. Quando saiu a primeira revista? Outubro. Ora, quando ela veio a furo em outubro, é porque ela estava sendo armada desde quando? Então, bem antes. Então, nós estamos falando o seguinte, o Davi sai da prisão e se mete nisso. Portanto, não esperou passar nada, dar um tempo, etc. Ele sai e pumba. E havia uma conferência qualquer nessa época, porque a gente acabou recebendo. Ele saiu da prisão e nós vimos ele na primeira página do jornal fazendo um discurso numa conferência qualquer de saúde, não sei qual é. Então, a ideia era exatamente essa, que havia necessidade de um meio de comunicação que costurasse esses 30%, que conseguisse dar entusiasmo e abrir caminho para a construção de coisas que se voltassem para baixo. Efetivamente, havia um propósito. E, portanto, nós não tínhamos onde reunir. Então, Valdir Quadros, o Biratã Paula Santos, Davi e eu, na falta de aparelhos, porque nós estamos numa época difícil, etc., alugamos um quartinho de um hotel de Viração, na Rua Aurora, lá em São Paulo, no meio da putaria, tá certo? Entraram aqueles 4 e fizemos, porque nós não tínhamos onde reunir. Então, para todos os efeitos, houve uma surubada de 4 jovens. Que idade tinha o Davi? Que idade tinha o Davi? Quantos anos tinha o Davi nessa época? Hein? 27. 27, 28. É disso que nós estamos falando. Então, nós temos que voltar a falar com essa garotada, tá certo? É nessa idade que se formam as coisas. É aí que nasce o Castro Alves com 22, não é isso? O Plínio Marcos com 21. É assim mesmo. Então, esse negócio dos jovens que estão esperando o quê? Chega mais, porque esses jovens precisam entender que não é, dadas as condições todas, que as coisas acontecem. É o sentido de o que era a coisa do Carlos Drummond. 2 mãos e o sentimento do mundo. Se você tem o sentimento do mundo, com as 2 mãos dá para fazer muita coisa. Procura A, procura B, procura C, descobre, faz. Tem vitória, e é a vitória que faz com que as pessoas tenham o estímulo de lutar por uma coisa maior. Se o cara não tem o sentimento do mundo, pode ter 4 mãos, frota de todos os táxis, jatinho, etc. Não vai resolver nada. Então, esse sentimento, nós estamos frente a uma situação crucial. Outubro decide
se nós ainda temos alguma esperança de ser um país minimamente civilizado, para que coisas básicas sejam capazes, ou avisar os mais jovens. Eu não estou falando aqui, veja que eu não falei para vocês mais velhos. Eu falei imaginando que tem gente que vai ver essa gravação depois, os mais jovens. Ou vocês não sabem o que vai acontecer com a geração de vocês. Num certo sentido, a nossa cota de contribuição, de alguma maneira, a gente pode dizer que já foi dada, tá certo? Aqui faz o serviço, o temporão veio, falou, foi embora, tá certo? Que é normal, tá certo? As coisas da gente... Já temos um tipo de gente que chega depois e sai antes, porque ele empresta prestígio. Não precisa arrematar, tá certo? As coisas vão ficando. Mas não é assim, nós temos apenas quantos dias? Obrigado.